Bem, vamos lá, meus amigos. A gente já vai para a nossa edição de número 83. Obrigado para quem está com a gente aí no Spotify. Julgados comentados do TSE, né? Edição de 83. Então já não esquece aí, por favor, de dar o like, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, tá bom? Quem está aí no Spotify também já salva, encaminha para o amigo, tá? Então vamos lá para jurisprudência comentada, na edição de número 83. Tem um julgado aqui bem importante, tá? Sobre caminhada e propaganda eleitoral. Então fica aí, tá bem interessante esse julgado. Bem, primeiro, elementos aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, elementos da propaganda eleitoral. Desculpa, elementos da propaganda eleitoral negativa, né? E essa propaganda pode ser negativa antecipada ou negativa contemporânea. Isso vale tanto para a propaganda antecipada comum, que a gente já está acostumado, como a propaganda eleitoral negativa, né? Propaganda em tese sempre se afigura como positiva. No entanto, a gente tem a propaganda negativa, que é caracterizada pelo não voto, né? Nesse caso aqui, o TSE, para tentar dar mais segurança ao que é uma propaganda negativa, que não necessariamente é uma propaganda irregular, salvo quando ela incorrer em um desses elementos aqui, a gente tem basicamente três elementos de propaganda negativa. Quais são esses três elementos? Primeiro, pedido explícito de não voto, que guarda a semelhança lá com o pedido de voto. Aqui é a diferença do pedido explícito de não voto, né? Repare que o TSE ainda não tem julgados ainda consolidados no sentido de palavras mágicas de não voto, né? A gente tem a palavra mágica de voto. Estou junto com você, vamos juntos, aguardo sua confiança, ou um projeto de continuidade, né? A gente não tem aqui o pedido de não voto por meio de palavra mágica. É apenas o pedido explícito. Segundo elemento, desqualificação da honra ou imagem do pré-candidato. Então, desqualificou o candidato ou a sua imagem, já é um elemento também de propaganda negativa. E, por fim, divulgação de fato sabidamente inverídico. Então, veja que a jurisprudência do TSE, ela faz um conglomerado, né, ou ela contextualiza a propaganda eleitoral negativa e bebe um pouco lá do direito de resposta, né? Então, ela faz uma mistura e traz aqui o conceito de propaganda negativa proibida. Lembra que a propaganda negativa é permitida sim, né? Posso criticar, falar mal dos projetos do meu adversário, né? O que eu não posso é tocar na questão da honra, né, desqualificar a honra ou a imagem e divulgar fatos sabidamente verídicos ou fazer o pedido de não voto quando for um tempo extemporâneo, né? Então fazer o pedido de não voto. Claro que durante a propaganda eleitoral eu posso sim fazer o pedido de não voto, tá? Então são esses três elementos aí da propaganda eleitoral negativa proibida, lembrando que a gente tem a permitida, tá? Então, por exemplo, olha só, a gente já com esse gancho pega o contexto, né? Olha esse caso aqui do ministro André Mendonça, né? O pedido explícito de não voto, caracterizado pela seguinte frase: voltar ao passado nunca mais. Então entendeu aqui que seria um pedido explícito, né? Não é nem uma palavra mágica, é explícito mesmo, olha. Voltar, não vote no fulano ou não volte nunca mais ao passado, isso quer dizer que provavelmente esse candidato já tinha sido prefeito, né? E aí aqui a gente tem uma frase que caracteriza esse pedido de não voto, tá? Então, aqui um dos elementos da propaganda eleitoral negativa proibida, lembrando que existe a propaganda eleitoral negativa permitida, nesse caso a proibida é quando há o pedido de não voto, se for extemporânea, o outro elemento que ofenda a imagem ou desqualifica o candidato, e terceiro, fato sabidamente verídico. Certo? Vamos lá. Próximo entendimento aqui. Esse entendimento aqui bem interessante, tá? Sobre inelegibilidade por crime. A gente tem lá no rol da linha E, né? Então a gente chama de. As inelegibilidades geralmente a gente traduz, né? Já é uma linguagem no meio eleitoralista, a gente traduz as inelegibilidades por a linha. Por quê? Porque existe um rol lá no artigo. Opa, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, só um minuto. Pronto. Lá no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, existe um rol gigantesco de inelegibilidade. Ser reprovado por contas públicas, ser condenado por improbidade e a condenação por crime
em órgão colegiado é uma das possibilidades de inelegibilidade. Só que não é qualquer crime. Tem que estar lá no rol da linha E. E um desses crimes do rol da linha E é a condenação por tráfico de drogas. E aí vem a seguinte questão. Bem, como o tráfico privilegiado, né, o tráfico privilegiado, ele foi considerado não hediondo pelo Supremo, então o Supremo relativizou tráfico privilegiado, que é aquele tráfico basicamente da pessoa que é primária, não compõe organização criminosa, é um tráfico de drogas. No entanto, o STF entendeu que era um crime não hediondo, muito embora a lei dos crimes hediondos considere o tráfico de droga como crime hediondo. Né? E aí vem a seguinte questão. Bem, o fato de o Supremo ter considerado o tráfico privilegiado como não hediondo, isso afasta a inelegibilidade do rol da linha E? Não, o TSE responde, diz aqui, né? Diz que a inelegibilidade se aplica mesmo ao crime de tráfico de drogas privilegiado, porque apesar de o STF ter afastado a hediondez, isso não descaracteriza a tipificação, né? Ora, o rol da linha E fala em tráfico de droga, né? Não fala necessariamente, para esse caso aqui específico, de crimes hediondo, muito embora crime hediondo também seja uma derivação da inelegibilidade, tá? Então, tráfico privilegiado, sim, continua sendo uma origem de inelegibilidade do rol da linha E, certo? Bem, aquele ponto que eu falei para vocês lá de passeata, né, caminhada, olha aqui a propaganda antecipada, né? Lembra lá os 3 elementos da propaganda antecipada positiva? 1, pedido de votos, que me parece que não é esse caso aqui em princípio. Opa, de novo a minha caneta deu. Deixa eu mudar de novo a cor aqui. Pronto. Então, só recapitulando aqui, a gente tem quais são os 3 elementos, né? Pedido de voto, que não é esse caso aqui. 2, quando o evento ele quebra a paridade de armas, que pode ser esse caso, né? A gente já vê que o evento aqui é gigantesco, né? E 3, que aí sim me parece aqui muito bem o caso, né? Quando usa meio proibido, né? Então, a gente tem aqui, no mínimo, a quebra da paridade de arma e a utilização de meios proibidos. E por que a utilização de meio proibido nessa campanha aqui antecipada? Porque houve distribuição de bonés e camisetas, inclusive alocação de efeitos outdoor, né? Algumas placas em efeito outdoor e o uso de trio elétrico e bens públicos como centro comunitários. Então, a gente tem aqui basicamente um strike, né? Porque, muito embora não tenha o pedido de explícito de voto ou por meio de palavra mágica, a gente tem aqui a quebra de paridade e utilização de meio proibido. Desculpa, qual é o meio proibido? A distribuição de bonés e camiseta, como vocês conseguem ver aqui, né? Quem está pelo Spotify, só para descrever aqui, é uma caminhada em que houve a distribuição de bonés e camiseta em uma festa religiosa, inclusive, né? Certo, meus amigos? Então, entendimento bem interessante aí sobre propaganda antecipada, lembrando lá dos 3 elementos, tá bom? Certo? Não se esqueça aí, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante para o canal. O pessoal do Spotify já pode encaminhar aí nos grupos o episódio, certo? Forte abraço e até a próxima.